noite, amados. Muito bem-vindos novamente a esse nosso encontro. Então, vamos continuar agora trazendo a vocês a resposta conforme eu lhes anunciei no episódio anterior, no nosso programa anterior. Pois bem, o que acontece? Desde quando eu era curumim, como se diz muito aqui no Nordeste, quando eu era um garotinho e frequentava a igreja, depois eu falar isso, eu nasci, os meus pais frequentavam a igreja metodista de Marília. Oh bênção, saudade enorme dos irmãos amados de Marília, e grande abraço para todos eles e ao povo mariliense, uma cidade espetacular. Pois bem, quando eu era curuminzinho, na igreja, já começava a aprender um pouco da palavra, já tinha aulas, historinhas da Bíblia, e logo cedo eu vi as pessoas respondendo da seguinte forma a pergunta: por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o homem? E eu sempre ouvia a igreja, às vezes até em uníssono, responder para o louvor da sua glória. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. É o que eu ouvi praticamente a minha vida toda, e eu acredito até em várias igrejas. Sempre era essa a resposta, talvez básica, simples, para justificar a criação do homem. E só que até uma certa fase isso me satisfez, só que começou a me incomodar. Eu falei, não, tem alguma coisa errada nisso. Espera aí, o homem louvar a Deus, louvar a glória de Deus, é lógico que é uma obrigação. A partir do momento que nós fomos criados, nós devemos louvor à glória de Deus. Isso é fato. Contudo, essa resposta não está completa. Observe, o que acontece? Será que o nosso Deus, todo-poderoso, soberano, sobre todas as coisas, dominante sobre todas as coisas, é isso que quer dizer soberano, ele precisa de adoradores? Será que ele precisa de adoradores? Ele precisa de anjinhos ao seu redor, ao seu entorno, batendo as asinhas? Ele precisa do homem para adorá-lo? Isso não tem mais a ver com um sentimento humano, uma necessidade humana de glorificação própria? Isso está mais parecendo coisa dos Césares, Os Césares de Roma, dos imperadores, dos grandes reis da Idade Média, que precisavam ser adorados, Os Césares mesmo, inclusive a partir de Augusto, foi instituído no Império Romano o culto ao imperador. O imperador passou a ser adorado como um Deus. Então, isso é coisa de ser humano. Deus não tem problemas de autoestima. Deus não tem nenhum problema existencial, nenhuma vaidade. Isso é coisa do homem. Deus não precisa de adoradores. Então, o que justificaria? Eu pensei, a criação de um modo geral e a criação do homem. A resposta é o seguinte: simples. E na verdade simples. Ela se encontra na primeira carta de João, 1 João, como nós costumamos dizer, capítulo 4, versículo 8. Diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Simples, básico versículo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque, sublinha, Deus é amor. Caráter essencial, intrínseco de Deus, amor. Deus é amor. Eu gosto de usar uma regra de português, aliás, não é exatamente regra de português, mas eu gosto de usar o português para ficar mais claro, para ilustrar essa questão do amor. Amar é verbo transitivo direto, pronominal.
Isso significa o seguinte, que quem ama pode amar a si mesmo e a outro. Eu não vou me delongar nessa questão semântica, da questão da sintaxe, né, do português. Eu vou direto ao assunto. Ou seja, amar, verbo transitivo direto. Ele precisa de um complemento para fazer sentido, ele precisa de um objeto direto. Ele ama. Não tem sentido. Ele ama. Não. Ele tem que amar algo ou alguém. Ou seja, o amor, ele precisa do outro para se realizar. O amor, ele precisa do outro para se realizar. É lógico que você deve amar a si mesmo. Nós devemos nos amar para sabermos até mesmo o que isso é, o que isso significa. Mas amar a si mesmo e só a si mesmo seria narcisismo, egoísmo, egocentrismo. E o amor, ele só é real, ele só é verdadeiro e ele só se realiza através do outro. Ou seja, Deus cria tudo por uma necessidade, através da vontade e por uma necessidade de manifestar o seu amor. Porque Deus não é tanto justiça, tanto misericórdia e tanto amor. Ele é pleno justiça. Ele é pleno misericórdia e ele é pleno amor. Pleno amor. E certa feita, em algum momento na eternidade, se a gente pode dizer assim, houve a necessidade em Deus de manifestar esse amor. Por isso, através de Cristo, aconteceu o haja e tudo se fez. E quando Deus pega o barro e transforma no homem e lhe dá o sopro de vida, e o homem se torna alma vivente. Ele o fez à sua imagem e semelhança. Ele transfere para esse homem a sua imagem e semelhança, que são sinonímias, são palavras sinônimas, que querem dizer que ele transfere para o homem a capacidade de amar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de criar, de pensar de forma lógica. E infelizmente, esse homem rebelde usa a própria razão dada por Deus para querer se insurgir, se manifestar e até mesmo desacreditar o próprio Criador. Sendo que nós somos simplesmente a expressão do amor de Deus. Você, meu querido, minha querida, toma posse disso hoje. Você é a expressão do amor de Deus. Ele te fez em amor. E ele te fez para quê? O ser humano foi feito em amor. Para ter um relacionamento pessoal com Deus. O ser humano foi feito para se relacionar com Deus. E quando isso não acontece, de forma resumida, eu posso dizer que nós estamos perdidos, sem rumo, cegos, porque a nossa essência, ela pede um relacionamento com Deus. O homem, o ser humano, você simplesmente é a menina dos olhos de Deus de toda a criação. Aí você pode falar, e os anjos? Sim, os anjos, inclusive lá em Hebreus, dizem que os homens foram feitos pouco menores do que os anjos. Mas isso no que diz respeito a poder. Mas, vocês vejam bem, os anjos serão espíritos ministradores para os homens. Outro detalhe interessante, para derrubar qualquer dúvida. Aos anjos caídos, Deus não lhes deu qualquer oportunidade de arrependimento. A eles só virá o julgamento. Sim, sim. Para os anjos caídos, Deus não providenciou salvação.
não providenciou um projeto de salvação. Outra coisa, diferentemente dos anjos, os homens são aqueles que Deus chama de filhos de Deus. Através de Cristo, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Ele nos chama de filhos de Deus. Ou seja, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Pois bem, vamos mais adiante. Outra coisa que eu gostaria de partilhar com vocês é que, de repente, para um ouvinte mais atento, talvez ele levante um outro questionamento, né? Ele levante um outro questionamento. E eu poderia até vacilar se Deus já não tivesse me trazido a resposta. A questão seria o seguinte: se Deus é amor, e esse amor só se realiza através de um objeto, e esse objeto é a criação, e somos nós especificamente, nós somos objeto do amor de Deus, como esse Deus, que é amor, vivia na eternidade? E como ele suportou a eternidade em isolamento, sem manifestar o seu amor? Pois é, a resposta seria o seguinte, queridos. A resposta seria que isto justifica a Trindade. Isto justifica a Trindade. Na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo conviviam em respeito, em harmonia, em honra e glória mútuas e em amor. Só que em determinado momento, houve a necessidade de algo mais. E nós somos este algo mais. Queridos, tem um salmo dos mais lindos da Bíblia que eu gosto demais. Vou chamar a atenção de vocês para esse salmo, Salmo 139. Nesse Salmo 139, ele fala dessa soberania de Deus, né? Ele diz assim: tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Antes mesmo que a palavra me chegue à boca, tu a conheces. E você seguindo mais adiante nesse Salmo 139, ele diz assim que ele te conheceu no ventre de sua mãe, quando você era tecido. Olha que maravilha. Oh, Senhor maravilhoso. Quando você era tecido, quando você era concebido, Deus estava lá. Então fiquem com Deus. Esta é a nossa palavra de hoje, né? Hoje eu resolvi fazer aqui esse programa meio também no improviso, à noite. Acabei de voltar da igreja. Muito feliz, muito tempo de oração. Chego aqui em casa, vejo muitas mensagens dos meus primos, que a maioria moram no Paraná, todos na igreja presbiteriana, lá no Paraná, famílias com muitos pastores, principalmente presbiterianos, para a glória de Deus, fiéis, servos de Cristo, todos eu acredito uma imensa família, todos eu acredito consequência de um único homem, frutos de um único homem, que se chama Mário Rodrigues de Sá, que foi meu tio abençoado, do qual eu tenho muita saudade, e foi um pastor da igreja presbiteriana, fundou várias igrejas, principalmente no estado do Paraná. Que Deus guarde a todos, a essa família maravilhosa e abençoada, e a todos aqueles, principalmente aqueles que militam pelo nome de Cristo. Que Deus guarde a todos, fortaleça a todos, para que possamos continuar falando das boas novas para aqueles que ainda não conhecem.
E você que ainda não teve a oportunidade de conhecer um pouco mais, por favor, me siga, fiquem comigo aqui, porque o pouco que Deus tem me dado, dentro das minhas limitações e possibilidades, eu vou estar procurando passar para vocês com toda a integridade, com toda a tranquilidade. Pois é, meus queridos, eu muito preocupado com a questão de tempo, fico preocupado nessa questão dessa mídia, né, de não me delongar demais e não tornar a coisa cansativa, e esqueci de anunciar que nós seguiremos nesse nossos encontros, nesse nosso bate-papo, nesse nosso aprendizado, falando no próximo episódio sobre a queda, ou, em outras palavras, sobre o pecado original. Certo? Fiquem comigo, me acompanhem, compartilhem e vamos aprender juntos. E para aqueles que já sabem, já conhecem, como várias pessoas que já têm conhecimento da Bíblia, quem sabe mesmo assim eu posso surpreendê-los falando mais do mesmo, falando de uma forma talvez diferente do que vocês já conhecem, já ouviram falar. Ok? Então é isso daí. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém?